can't touch this. You can't touch this. Olá, gente. Vamos à correção da semana 2, né, das atividades da semana 2 do PET 3 para os segundos anos. O nosso tema é tipos de conhecimento. Vamos lá, então, ver o que o PET está nos pedindo, né? Questão 1. Leia o trecho a seguir. É quase impossível que nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso de nossa razão desde a hora de nosso nascimento e se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela. Essa é uma frase, um pensamento de René Descartes no seu livro Discurso do Método. O que essa frase está querendo dizer? Os nossos juízos, eles não são nem puros, nem sólidos, porque desde quando nós nascemos, nós não usamos diretamente a razão, nós passamos a usar a razão depois de um tempo, né? Primeiro nós temos contato somente de forma irracional, ou seja, pelos nossos sentidos. Então vamos ver aqui o que a questão está nos pedindo. A razão cartesiana inaugurou na modernidade uma forma de se pensar a partir de uma linguagem racionalista, ou seja, de uma linguagem voltada unicamente para a razão, inspirada em modelos matemáticos. Esse modelo racional pretende servir como guia para o conhecimento da realidade. Sobre o método cartesiano, é correto afirmar que, vamos ver, letra A, tem sua formulação mais bem acabada na obra Crítica da Razão Pura. Não, essa obra é do filósofo Kant, né, que viveu muito tempo depois de Descartes. Letra B, consistia em colocar o mundo, a realidade, entre parênteses, operando assim em uma redução fenomenológica. Não, porque redução fenomenológica é um conceito da fenomenologia de um filósofo que veio muito depois de Descartes e depois, inclusive, de Kant, né? Letra C. Foi duramente combatido pelos filósofos contemporâneos a Descartes, não tendo assim exercido influência em nenhuma geração posterior. De jeito nenhum. A modernidade inteira, inclusive esse livro aqui que fala sobre a redução fenomenológica, que veio bem depois de Descartes, ela é inspirada pelo conhecimento inaugurado por Descartes sobre o método cartesiano, certo? Letra D. Consistia em duvidar de tudo, e a partir da dúvida, reconduzir o pensamento à possibilidade da realidade, processo que sintetiza na frase, ou seja, que resume na frase, penso, logo existo. Então essa aqui está correta, né? Vamos marcar ela aqui. Ela está correta. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Está errada porque essa está certa. Certo? Questão 2. A questão 2 você não precisa fazer. E não precisa fazer por quê? Porque, embora o seu texto comente sobre essa questão, a filosofia de Leibniz e a filosofia de Spinoza são bastante complicadas de serem compreendidas, né? Então, eu acho difícil, acho até que não deveria ser pedido para você, nesse momento, fazer um tipo de questão desse tipo que vai só te confundir, certo? A questão do livre-arbítrio em Spinoza é muito complicada, então, se você quiser fazer, pode fazer, mas não precisa, tá bom? Vai levar muito tempo, eu teria que fazer uma aula só sobre isso para te explicar essa questão. Então, vamos para a questão 3. Nós vamos ter que ler ela e vamos fazer uma alteração pequena nela, porque essa questão foi construída de maneira incorreta. Vamos lá, olha só. Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, filho de imigrantes judeus de origem hispano-portuguesa. Por ser considerado um livre pensador e crítico do pensamento religioso da sua época, no dia 27 de julho de 1656, os anciãos judaicos de Amsterdã, na Holanda, proferiram uma condenação a ele. Spinoza escreveu a sua principal obra, Ética Demonstrada segundo o Método Geométrico, esse é o nome da obra, publicada após a sua morte.
Essa obra, né, revela sua concepção de sistema filosófico, bem como seu uso do método geométrico para demonstração das verdades que buscava. O que está querendo dizer aqui, né? Alguns dados da vida de Spinoza e também dizendo que ele usava o método geométrico para explicar verdades filosóficas. Considerando as ideias de Spinoza, leia as afirmativas abaixo. Presta atenção, né? Porque essa questão foi construída de maneira errada. Então presta atenção. Número 1. O Deus não é um Deus pessoal, religioso, mas um princípio metafísico. Isso aqui está correto. Está correto. É por isso que os anciãos judaicos condenaram Spinoza, certo? Por quê? Porque o judaísmo acredita, como o cristianismo, que existe um Deus pessoal, e Spinoza não acreditava. Ele acreditava que era um princípio metafísico. Então tá certo. Questão 2. Spinoza era considerado um panteísta, tá certo. Ele acreditava que Deus, porque Deus não é pessoal, ele está em tudo, né? É só se lembrar de pandemia, que é um problema, né, doença que está em todo lugar, e aqui panteísta, um Deus, ou aquele que acredita que Deus está em todo lugar, tá certo. 3. Deus não está fora nem dentro do universo, ele é o próprio universo, é isso mesmo, né? Porque ele é panteísta, tá certo. 4. O livre-arbítrio existe, uma vez que Deus se identifica com a natureza universal, sendo assim, tudo o que há é necessário. Então, olha só, livre-arbítrio quer dizer liberdade. Necessidade quer dizer o contrário de liberdade. Então, essa está errada, né? Ela não pode estar certa. Vamos marcar ela aqui de vermelho, certo? Não pode estar certa. Acontece o seguinte, olha o que a questão está te pedindo. A partir dessas afirmativas, assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta, ou as afirmativas corretas. Então, a correta é a 1, 2 e 3. Mas aqui não tem nenhuma alternativa com essa opção, certo? Não tem. O que acontece? Eu fui pesquisar na internet e essa questão ela estava pedindo a afirmativa incorreta, né? O autor do PET copiou errado. Então, se a gente fosse colocar a afirmativa incorreta, era a letra 4, número 4, letra B, certo? Letra B, essa aqui que estaria correta. Então, olha só, eu expliquei para você a questão, mas se você for fazer ela corretamente, você tem que marcar a letra B, certo? Porque aqui está errado. O que ele está precisando é da alternativa incorreta e não da correta, tá bom? Então fica assim e até a nossa próxima aula.